Agora tá, vai. Boa tarde, meu nome é Cauê novamente, esse daqui é o André. O evento esportivo mais especial e mais acompanhado de todo mundo é a Copa do Mundo. Esse ano ele está sendo sediado pela Rússia, que se preparou anos antes para receber várias pessoas de todo mundo. Apesar da logística de um evento de escala mundial ser tão grande e tão importante, não pode se esquecer que as estruturas que são preparadas para receber essas pessoas têm grande importância. E as grandes estrelas das estruturas da Copa do Mundo são os estádios, que é o que a gente vai falar um pouco agora. O estádio de Luzhniki, ele comporta 80 mil pessoas. Na real, ele não foi construído, ele só foi reformado. E a reforma durou 4 anos e custou 1,9 bilhões de reais. O estádio teve grande importância nas décadas de 1980, porque em 1980 teve as Olimpíadas na Rússia e foi onde emocionou várias pessoas no encerramento, que a plateia fez um mosaico do ursinho Mitya, que era o então mascote da Olimpíadas. E porque ele derramou lágrimas, então foi tão interessante isso, porque foi feito com mosaico com pessoas que emocionou um monte de gente. Além disso, ele em 2008 foi sediado a final da Champions League, onde o Manchester United ganhou e o Cristiano Ronaldo ganhou pela primeira vez a sua Champions. Esse daqui é o estádio de 1980. Ele só tinha um formato de arena, ou seja, ele só tinha um nível de arquibancada e esses 4 holofotes só. E esse ano eles construíram uma cobertura. Na verdade, a cobertura é de 1997. Essa cobertura até aqui, ó. E esse resto aqui, que mede 9 metros e meio, 9 metros não, desculpa, são 11 metros e meio, foi aumentada esse ano de 2017. Na verdade, durante a reforma, né, que durou 4 anos. E também foi construído esse pequeno pedaço de 11 metros e meio, porque eles retiraram a pista de atletismo e construíram mais arquibancadas, mais perto do campo. Então, para ficar coberto no local das arquibancadas que foram aumentadas, eles construíram aquele pedaço de cima. O grande desafio da construção foi que, ó, deixa eu voltar. A fachada, ela continua a mesma que quando ela foi fundada, porque ela tem um histórico muito interessante, que foi construída em 1956 o nome dela era Estádio Central Lenin, que foi por causa do líder da Revolução Russa. Foi uma forma de representar ele. O sistema de arquibancadas. Nessa área aqui fica a área VIP, lojas e também uma sala de convivência, que as pessoas vão lá, ficam conversando antes do jogo ou durante o intervalo. Nessa área aqui é o acesso ao campo. Aqui tem a arquibancada superior e a arquibancada inferior. E além disso, aqui nessa área
tem uma visão para a parte externa do estádio. O estádio também ganhou certificação verde, a mais conhecida do Brasil, a BREEAM, e além disso, foi ganho esse título de construção verde porque foram construídas 1.050 arbustos e árvores, foram plantados na verdade, né, em volta do estádio, então isso daí beneficiou muito, né. E também ganhou desse ano como o estádio mais interessante do ano, porque por causa que, na verdade, essa pesquisa foi feita por um site que é especializado em estádios. Então eles abriram uma votação entre especialistas e entre o público em geral. E quem ganhou foi esse estádio. O estádio de Ekaterimburgo. Esse estádio fica em Ekaterimburgo. Ele foi duramente criticado por causa dessa área externa aqui, que fica atrás do gols. São duas arquibancadas que são móveis, ou seja, depois da Copa elas vão ser retiradas. E como vocês podem ver, na reforma, que durou 4 anos também, somente foi reformada essa parte, construído essa parte de cima, e essa parte de baixo aqui, que é de 1957, um ano depois do estádio de Luzhniki, ela só foi reformada. Agora eu vou falar um pouco mais sobre essa arquibancada de trás. O time que é dono do estádio, o Clube Ural, ele só está 6 temporadas na primeira divisão dos Jogos da Rússia. E como eles têm uma média de público entre 15 e 20 mil pessoas, e o estádio da FIFA, que está esse ano, cabe em 35 mil, não era viável continuar com essa quantidade de 35 mil para público. Então, eles construíram as 2 arquibancadas móveis atrás dos gols, para que depois não ficasse muitos gastos e não houvesse prejuízo com isso. Bom dia, professora. Bom dia, colegas. Bom dia. Como eu vim a caráter, né? Eu vou mostrar os estádios que o Brasil vai jogar na Copa. Bom, o primeiro estádio é a Arena Rostov, que o Brasil jogou contra a Suíça nesse último domingo. É um estádio pequeno, cabe só 45 mil pessoas. Ele custou 1,5 bilhão de reais para fazer, também é consideravelmente barato. Você vai ficar mais caro depois. Ele fica na cidade de Rostov-do-Don, que é conhecido como a cidade dos maníacos, porque o mais famoso serial killer da Rússia é de lá. E não tem muito o que falar, a cidade é pequena, o time dono é o FC Rostov, também não é muito famoso na Rússia, acabou de subir para a primeira divisão. Mas eu queria discordar da FIFA aqui, a respeito do jogo do Brasil, né? Eles deram o Man of the Match pro Coutinho, que é autor do gol do primeiro jogo, mas eu acho que teve uma figura mais impactante que ele, que foi o árbitro César Ramos, do México. Mas, enfim. Bom, aqui é o estádio Kretovisky, ou o estádio São Petersburgo. Ele vai ser palco do próximo jogo do Brasil, nessa sexta, que é Brasil e Costa Rica. Ele vai sediar também a semifinal e a disputa de terceiro lugar. Ele teve muitas polêmicas na construção dele, que ele saiu 600% mais caro do que o estimado. E teve várias denúncias de trabalho escravo. Não é só no Brasil que tem obra. Inclusive na Rússia, eles terminaram um estádio já esse ano. Na Rússia não, desculpe. Nos Emirados Árabes, lá, que vai ser a próxima Copa no Catar.
Eles terminaram já o estádio esse ano e a denúncia foi a mesma, de trabalho escravo. Então, tá pesadíssimo isso. Bom, ele tem um design inspirado num míssil, que é até contraditório, porque eles têm um escudo antimísseis fora do estádio, porque a Rússia, como São Petersburgo, na verdade, é uma cidade muito grande, tem a quarta maior população da Europa, a iminência de um ataque terrorista é considerável, é provável. Daí tem até uma declaração do Putin, no ano passado, ele falou que se o Estado Islâmico cometesse qualquer atentado na Rússia, ele destruiria a Arábia Saudita em 30 minutos. Então, o cara é bravo. Tem o último jogo do Brasil, que vai ser na outra. Meu russo, assim como o do Léo, não é muito bom, então. Mas eu falei certinho. Eu vou ficar devendo. Otekrati Arena, que pela FIFA é chamada de Spartak Arena. Eu acho que é para ficar mais fácil de falar, né? Assim. Mas enfim. Ele vai ser palco de Brasil e Sérvia. O Otekrat, na verdade, é um banco russo que ajudou na questão burocrática do estádio, que ficou 7 anos para ser pronto, que também, como o Brasil, não demora muito para fazer estádios. E é do Spartak de Moscou, o estádio, que é um time muito famoso, que tem muita tradição. Daí, essas duas estátuas, elas representam, esses 4 foram os criadores do Spartak de Moscou. Na verdade, os cofundadores, os criadores depois, perdão. É que o Spartak de Moscou teve que mudar de nome. Porque Spartak, na época, a polícia secreta da União Soviética, ela acreditava que Spartak, do nome do time, era relacionado ao gladiador de Roma, Espartaco. E como o Spartak de Moscou era o único time não relacionado ao Estado, o resto era tudo ligado ao Estado, a polícia secreta obrigou a mudar de nome. Mas em 1935, Nikolai e seus 3 irmãos, contra a vontade do governo, mudaram de novo para Spartacus como uma forma de protesto contra a revolução, contra o governo totalitário lá instaurado. E, inclusive, eles foram presos por 10 anos por uma falsa conspiração de assassinar Stalin. E os jogadores do Spartak foram torturados para entregarem o suposto plano deles, mas foi falso. E esse é o Spartacus. Rapidinho. É normal agora eu perguntar para vocês, né? Se vocês têm uma dúvida, vocês perguntarem para mim. Mas eu queria fazer diferente. Eu queria saber de vocês qual é o estádio que vocês mais gostaram. O russo. Esse aí tem Porque o Brasil ganhar. o Exxon. Bom, vou voltar aqui. Qual vai ser a final? Da final é o primeiro. Então é esse mesmo. Esse mesmo. Vai sediar a final, um jogo das quartas, um jogo das oitavas. E mais 3 da fase de grupos. Volta, né? É o primeiro. Esse daí. O primeiro. Enfim, esse daqui é o da final. Isso do Exxon, então. Do Ex. Bom, O esse. Brasil não vai chegar. Bom, agora alguma dúvida de vocês? Tá top. Muito bom, claro, muito bem. Até o final.